Regulamentação do IBS e da CBS. Se você é daquele tipo de empresário que acha que isso é problema do meu contador, isso é problema do meu advogado tributarista, esse vídeo é para você. Por quê? Porque nunca foi tão necessária a união de você, empresário, que conhece todo o andamento, os seus clientes, de quem você compra para quem você vende, estar lado a lado do seu contador, obviamente, de toda a sua equipe, que vai desde o seu financeiro, porque sim, haverá problemas de fluxo de caixa, você sabia? Do seu compras, porque sim, haverá alterações no custo da sua matéria-prima. Portanto, fica até o final, porque esse vídeo é exatamente não para tratar especificamente dos decretos e das resoluções sobre a regulamentação, sim, mas para te dar dicas importantes, perguntas que você deve fazer para o seu contador e, ao final, entender melhor que a reforma tributária veio para ficar, que não, o seu político de estimação não vai voltar tudo ao que era antes, e é por isso que se você pretende se manter rentável ou no mercado, você precisa desse conteúdo. Então vamos embora, sem enrolação. Primeiro, não tem como a gente falar de regulamentação sem a gente lembrar da hierarquia das normas, né? Por quê? Porque não há decretos e resoluções se lá na Constituição não foi permitido a reforma tributária. E essa reforma tributária, se você não compreendeu ainda, mudou visceralmente o consumo. Então, lá na emenda constitucional 132 de 2023, foram criadas novas regras e criado o que é chamado de IVA dual. Como eu já disse no outro vídeo, né? É esse vídeo que eu fiz semana passada lá no Paraguai, né, em Assunção. No Brasil, se a gente pode complicar, para que que a gente vai facilitar, né? Não era mais simples a gente ter um imposto único para todos os tributos como PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda, que são as do federal, ICMS, ISS, IPVA, sim, seria muito mais simples. E por que que isso não acontece aqui no Brasil? Por causa dos nossos políticos. Então você imagina, o IVA dual, a CBS, ela veio para substituir PIS e COFINS, Imposto Federal. O IBS veio para substituir o ICMS e o ISS. E aí quando você fala em ICMS e ISS, veio novamente aquilo que a gente chama de interesse político de 27 governadores, mais de 5.500 prefeitos. Olha, e quando eu falo de prefeito, prefeito de município que sequer arrecada para subsistir, sequer arrecada para pagar o salário dos seus próprios executivo, legislativo, né, e quiçá os serviços públicos que presta, né? Mas isso é outra discussão. Se você acha que a gente deve abrir um vídeo, um fórum só desse tipo de município que deve deixar de existir, conta comigo, me chama que eu participo. Mas enfim, aqui, no que foi grotescamente criado de IVA dual, né? Porque eu acho que se agora o pagamento é no ato que você compra a sua mercadoria, no ato que você vai ao seu supermercado, você já tem ali o valor dos produtos e o IVA. O valor dos serviços e o IVA dual, IBS e CBS, né? Destacadinho na sua nota. Não haveria problema nenhum em isso tudo ser uma alíquota só, mas é Brasil, né? Se a gente pode complicar, para que nós vamos facilitar, né? São os nossos governantes, é o nosso sistema. Então não adianta chorar, né? Como eu disse, esse IVA dual tem uma divisão de competência, que é de competência federal, e os governadores e deputados estaduais, prefeitos e vereadores, através de sua base política, fizeram lobby e poder no nosso Congresso Nacional, deputados federais e senadores, e então estipulou-se, né, que
a CBS é de competência do governo estadual, e a IBS foi criado um comitê gestor para compilar todo esse povão, 27 governadores que não entendem nada de imposto e 5.500 prefeitos, com todo respeito aos prefeitos, mas para dar pitaco aonde? Naquilo que sai do seu bolso, naquilo que serve para arrecadar cada vez mais para o nosso Estado arcaico, pesado, caro, que entrega muito menos daquilo que ele arrecada, né? Para gerar mais emenda, para gerar mais acordão no centrão, de direita e de esquerda, vocês já me entenderam. Mas, enfim, de tudo isso, o que mais nos preocupa é porque as alíquotas, por exemplo, imposto do pecado, imposto de tal setor ou daquele, alíquotas. Como os estados realmente, cada um tinha a guerra fiscal entre eles, né? Cada um tinha a sua alíquota, e se acontecer isso, a alíquota tal, e se acontecer isso, a alíquota tal, e mesma coisa os municípios. Então, atos conjuntos ilegais, e é o meu sentimento, num país que é o campeão de processos litigiosos tributários, né? Só com PIS e COFINS existe uma estimativa que é mais de R$ 1 trilhão envolvendo processos de créditos e débitos de PIS e COFINS, né? Então você imagina o que vai virar ou não, tomara que não. Estamos em época de eleição, né? Tomara que haja uma renovação, né? Mas 2026 é desafiador e nós, empresários, advogados tributaristas, contadores, o mundo precisa muito mais de contadores do que de advogados. Eu sempre digo isso. Precisamos estar atentos a esses atos que serão editados, né, para acontecer de regular, ir ao judiciário, questionar. Por quê? Porque nunca foi tão importante você trabalhar agora o seu custo. Porque quanto você vai pagar, já vai sair destacado na sua nota. Quando você vai deixar de pagar, isso sim, é o que eu acho que precisamos ter atenção. Mas nem tudo é tempestade. Nem tudo é tempestade. De fato, né? Existe é positivo uma iniciativa do nosso sistema tributário nacional em simplificar essa cobrança de impostos. Veja, por que tem tanta ação judicial? Porque tem tanto e se para cobrar ou ter crédito de PIS, tanto e se para cobrar ou ter crédito de COFINS, tanto e se de guerra fiscal, se pode ou aplica ou não aplica, tantas engenharias entre estados, né, que o empresário precisa fazer, mais de 27 códigos tributários de ICMS do seu respectivo estado, que os contadores precisavam estudar, né, para uma empresa que atua nacionalmente em todos os estados da federação, realmente precisava ter um olhar específico, ou compra, né? Compra ou vende, né? Para cada legislação estadual. Uma empresa que presta serviço em cada um dos mais de 5.500 municípios do Brasil teria que ter um olhar sobre o ISS daquele município. Então, isso, de fato, simplificou. Não no nosso bolso, né? Não houve economia nenhuma, na verdade eles pegaram tudo que é cobrado no país e sim, passaram a régua por cima, é isso que aconteceu, a régua vai ser passada por cima, vão ser cobrados os impostos mais caros e aqueles benefícios que você tinha deixaram de existir. Então por isso que há sim uma simplificação, né? Quando nós levarmos isso para o judiciário, é uma lei complementar, muito menos atos, e não 27, né? É uma regra constitucional para toda essa celeuma, né? Veja bem, fica comigo porque até agora ficou claro que nós falamos como funciona essa hierarquia, vem lá da Constituição, lei complementares, agora os decretos, os atos, as resoluções e ainda não saíram os atos conjuntos. E a nossa se não mudar de novo, né? Mas nós temos um prazo que é 1º de agosto. E para os optantes pelo Simples, o mês de setembro, para ver se ele vai para o sistema híbrido ou não. E é o que a gente vai falar daqui para frente. Então continua aqui no vídeo comigo, porque é importante a gente
encaixar, né, no que nós precisamos nos atentar de bate-pronto, né. Então eu trouxe cenários. Aqui na Leite Advogados a gente trabalha muito com o setor de transporte, né. Temos, graças a Deus, excelentes e muitos clientes transportadoras, que além de transportar com sua própria frota, além de transportar através de outras transportadoras, também transportam através do TAC, que é o transportador autônomo, né, de cargas. E ele é uma pessoa física. Então, como é que fica ali? Então, é esse mapeamento que fica comigo, porque a gente vai dar como a gente mapear isso ali na frente, né? Esse ano, 2026, sem falta. Ele poderá dar créditos presumidos. Quanto? Basicamente, tem uma alíquota de 7% relativo a PIS e COFINS, que virou CBS. Não garanto que continuará sendo. A gente tem que pensar que sempre a alíquota será aquela do tamanho do fundo, que não tem fundo do bolso do nosso governo, né? Mas enfim, 7% mais o que seria de ISS/ICMS. Então, em números gerais, eu arriscaria para tentar fazer uma média aí ponderada de 9 a 10% de crédito presumido em cima daquele documento fiscal que também precisamos ver se o nosso ERP, por exemplo, está apto a emiti-lo, passa a dar de crédito sobre aquele motorista que até então não tinha esse crédito. Por quê? Porque você vai ser tributado na saída, então você vai ter o direito de ter créditos na entrada. E eu não gosto de falar crédito. Crédito é muito aquilo que eu apuro, né? Como era na nossa sistemática anterior em relação a esses tributos. Eu prefiro dizer assim, desconto. Por quê? Porque se você já pagou, você não tem crédito nenhum. Você vai ter o direito de não pagar de novo aquilo que você vai pagar na sua venda. Então, olha, eu comprei por 10, paguei mais 1 aqui de imposto, vou vender por 20, vou pagar 2 na saída, menos esse 1 que eu já paguei. Então, paguei 1 de novo. Essa é a dinâmica do IVA, né? Imposto de Valor Agregado em Cadeia. Outro cenário é que também temos clientes, excelentes clientes, né? Que trabalham com papel reciclado, que também compram de empresas formais, que por sua vez compram de vários catadores de papelão, de plástico, né? E que também compram daquele morador local próximo à indústria, que compram de associações de catadores, e poderão sim se beneficiar de créditos. Quanto de crédito? A mesma regra do TAC, né? A gente tem que pegar a alíquota padrão 7, pegar o estado que você está, o município que você está, e tentar compor isso aí. Mas para isso haverão os atos conjuntos para dizer se essa alíquota é viável ou não na entrada e na saída. Mas associação, cooperativas, né? É um exemplo que eu pude trazer assim do bate-pronto. O vídeo não é uma aula, né? É só para a gente. O objetivo desse vídeo é no final você. Hoje é Dia das Mães, né? 10 de maio de 2026. Você amanhã, segunda-feira, agendar uma reunião com urgência. Se você já fez, faça de novo. E passar as 5 perguntas, repassar as 5 perguntas, se você já as fez, com o seu contador e com a sua equipe de compras, financeira, de vendas, né? E por aí vai. Mas como existem muitas empresas e é quem emprega demais, né? O brasileiro é muito empreendedor, empresas optantes pelo simples. Ah, o simples vai acabar? Não, não vai. Mas para aqueles optantes pelo simples que só vendem para outras indústrias, é um risco. Por quê? Porque o simples não dá direito a crédito de IBS/CBS, a não ser que você, empresário do simples, opte até quando? Até setembro desse ano, se não mudar de novo, pelo sistema híbrido. Então, quando você vender para contribuinte, você cobra, mas como vai ser isso? Né? Também através de atos conjuntos, que aí nesse caso vai entrar também o Comitê Gestor do Simples Nacional, e, e o que a gente tem que se preocupar? Em mapear os clientes. Bom, isso vai lá nas dicas finais. Né? Mas enfim, você optante pelo Simples Nacional, é o momento de sentar com o seu contador e já começar a traçar
a sua estratégia, se você precisa ou não decidir até setembro, porque se passar o prazo você não pode mais, de optar por um regime híbrido, né? Mas como assim é? Se no Brasil a gente pode complicar, para que vai facilitar? É simples assim. Eu digo isso porque eu também fui contador, eu não atuo mais hoje, mas minha família inteira é contadores, né? E a gente trabalha para o governo, né, contador? E não somos remunerados por isso, né? Então, se o Simples Nacional vende 100% para o consumidor final, eu não ficaria preocupado. Fica no Simples Nacional mesmo. O Simples Nacional, a grande vantagem do Simples Nacional é, sem dúvida, o imposto sobre folha de pagamento. E veja bem, logo logo vem um vídeo no canal sobre aquele Simples Nacional que é uma no seu nome, outro no nome da sua esposa, mais outro no nome do seu filho, mais outro no nome da sua nora, só para você ficar no mesmo grupo econômico, familiar. Eu não tenho dúvidas que com o robô, preste bem atenção, empresário do Simples Nacional, eu não tenho dúvidas, não sou negacionista de que o robô ultra potente do split payment que está por ser utilizado vai cruzar as informações do seu grupo e vai te desenquadrar. E quando? Daqui 5 anos? Com quais efeitos? 5 anos para trás, retroativamente, talvez ele te dê o direito de confessar e pagar o quê? Toda a tributação de folha, de PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda ou IBS, EBS, dependendo da época. Você me entendeu? E você não sendo autuado, é o risco de multa de 150%. Então é o momento, inclusive, de você verificar que talvez você deva ir para o lucro real, você se profissionalizar mais internamente, você rever esses custos de folha de pagamento. É permitido, sim, a terceirização da sua produção, mas ela tem que realmente ser uma terceirização e não uma simulação. Fica a dica. Se você vende 50% para outras empresas e 50% para o consumidor final, B2C, né? Então, B2B, B2C. Então, você vai precisar fazer conta. Você vai precisar fazer conta porque essa decisão vai afetar a sua competitividade aí aonde você existe, né? De repente é melhor você olhar para dentro da sua empresa e realmente, se vocês estão em 2 sócios, né, criar uma empresa para cada nicho, né? E me procura para isso, existem sim ferramentas societárias que, dentro da legalidade, dentro de tudo que é permitido em direito tributário, que não caracteriza a elisão fiscal, para que você realmente se reestruture e apresente e sim busque o melhor dos 2 regimes. Com certeza. Mas é o momento de você refletir e sentar com o seu contador. E é com o contador que agora a gente passa às perguntas que eu, de bate-pronto, para amanhã, para começar, você não vai resolver com essas perguntas, mas para começar a compreender tudo que está acontecendo, faça para ele. Então, uma delas, ó, o nosso ERP, aquele sisteminha que você tem ali integrado à sua impressora eletrônica, integrado ao seu Pix, ao contas a pagar, contas a receber, estoque, o ERP está homologado para emitir as suas notas com os novos campos de BSBS? Até onde eu vi dos nossos clientes já está tudo certo. Mas é sempre bom ir lá e falar, me mostra, né? Por quê? Porque ainda temos um prazo até 1º de agosto para isso ser resolvido, né? Pergunta 2. Qual o percentual exato do nosso faturamento que vai para B2B, ou seja, eu vendendo para outras empresas e eu vendendo direto ao consumidor? Por quê? Porque a gente precisa olhar os 12 meses para trás e ter realmente. Às vezes você acha que vende muito mais para o consumidor final, e isso não é o que se reflete na hora que soma exatamente suas notas. É claro que os donos da empresa sabem exatamente para quem está vendendo, mas tributariamente, será que isso está fazendo sentido? Então sempre é bom conferir e ter esse dado comercial na mão, exatamente, que não vai te auxiliar só por causa do IBS-CBS, mas vai te auxiliar para ter os números da sua empresa mais ajustados na sua mão.
E aí, se vocês forem para o regime híbrido, qual será a carga tributária efetiva? Se você compra de uma empresa do Simples, qual orientação, você não é do Simples, mas qual orientação você vai dar para o seu fornecedor? Que você gosta muito da matéria-prima dele, por exemplo, e ele não abre mão de ser do Simples, porque ele tem a indústria e tem a folha, você já me entendeu? Aonde vocês dois podem sentar com os dois contadores e traçar essas estratégias tributárias. Né? Então não é uma simples pergunta. Né? E aí vocês façam sim, olha, uma planilha. Nesse regime é dessa forma. No regime híbrido é de outra. Qual o resultado? Como a gente pode se ajustar com preço, prazo, condição de pagamento? Fluxo de pagamento do imposto agora vai ser na hora do pagamento da nota. Pagou, pagou. E não teremos mais aquela chance assim, esse mês eu tô com o caixa apertado e eu não vou recolher minha guia do Simples porque do Simples ainda vai, né? Mas não vou recolher PIS e COFINS porque eu não tenho o dinheiro. Mas você já vai ter pago. Por quê? Senão não há crédito, eu acredito que vai ter uma fiscalização que não deixa nem você emitir a nota. Enfim, é um sistema que foi feito para arrecadar e não vai voltar atrás. Né? Outra pergunta, com a extinção de PIS/COFINS, entrada CBS, quais os insumos vão ter mais ou menos créditos? Insumo é aquilo que você compra para você ter o seu produto final. Né? Será que você está comprando uma região que hoje tem um benefício fiscal do ICMS, por exemplo, e ele vai deixar de existir? O preço dele vai ser o mesmo? E na venda, você está vendendo para uma região que você teria uma alíquota de PIS e COFINS incentivado, uma alíquota de ICMS, ou você presta um serviço que a alíquota naquele município é diferente da onde você está, e aí, enfim, será que o lucro presumido passa a ter crédito amplo, né, mesmo em relação a tudo que você fez nos últimos 5, 10 anos? Então, você precisa e deve revisar os seus contratos de fornecimento de serviços, fornecimentos de produtos, né? Se você compra com contrato fechado, por quê? Para prever essas oscilações que com certeza virão. Né? Outra pergunta: como vamos operacionalizar a prova de pagamentos para os créditos presumidos? Como assim? Já não está lá no banco? Sim, está. Mas precisa estar no arquivo, precisa estar na contabilidade devidamente guardado isso. O fluxo exatamente que nasce no pagamento da nota e vai até a contabilidade, essas provas estão robustas, estão guardadas, estão registradas na contabilidade? Ah, isso é muito simples. Não, não é, porque de repente você pagou com Pix direto da sua conta. E aí veio um depósito que você fez uma ordem de cessão de direito de crédito. E essa cessão foi descontada numa factoring ou num. Você me entendeu? A prova do pagamento do tributo daquela operação, por quem foi e por quem deve, porque quem paga, em tese, é quem tem o direito ao crédito. Precisa ser muito bem registrado. Por quê? Porque é claro que o supercomputador da Receita, o supercomputador do gestor, né, vai glosar o seu crédito. Com certeza, com certeza. Então, até aqui, nós falamos da hierarquia das normas, como que surgiu, por que virou dual, se pode complicar, para que facilitar, né? Falamos do dilema do Simples Nacional, que eu acho muito importante a gente falar. O Simples Nacional foi uma evolução, embora hoje as alíquotas no lucro real, até onde eu vi, para vários casos, empresas maiores, são muito mais interessantes do que 16, 17% sobre faturamento lá no Simples Nacional. Mas sim, o Simples Nacional, para o pequeno, para a empresa que fatura muito menos, para quem fomenta ali aquele comércio regional, a lojinha do bairro, o mercadinho, o açougue pequeno, foi um avanço. Então, eu fiz questão de trazer essas questões porque o pequeno compra do grande. E é a hora que você, pequeno, precisa estar antenado, porque o teu custo pode aumentar bastante, né? Então, faça 5 perguntas, volta o vídeo aí, anota uma por uma, porque agora eu vou dar algumas dicas, né? Mapeie os seus fornecedores. Quem é o contribuinte de BS, CBS, quem tem crédito presumido, quem não tem, né? Se isso afeta
a tua estrutura atual, né? Porque fornecedor mapeado, crédito garantido. Revisa os seus contratos de fornecimento, como já acabei de dizer. E isso eu acredito que vai até aprimorar o relacionamento ou com o seu cliente ou com o seu fornecedor, é muito importante isso. E comece agora. Não espere até 1º de agosto. Eu tenho certeza que muitos dos telespectadores aqui do nosso canal vai descobrir reforma tributária agora, somente na regulamentação, através desse vídeo. Se você, agora que caiu a ficha, deixa nos comentários aí. Eu posso também te dar outras dicas específicas do seu negócio, né? Porque o agosto vai chegar muito rápido. Estamos no Dia das Mães, 10 de maio de 26. Eu não sei quando você está assistindo esse vídeo, né? Mas agosto, se já passou agosto, você também tem que correr atrás para não ser autuado em que prazo? Em 5 anos. Se é que a Receita vai esperar tudo isso para nos autuar, né? Então, considere se inscrever no nosso canal. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo vídeo. Muito obrigado.